meus irmãos, boa noite a todos, sejam bem-vindos, mais uma noite para esse banquete espiritual. Entre tantos acontecimentos que vão surgindo em nossa jornada, há algumas exceções e nos trazem imensa honra. Esse momento é uma honra estar com cada um de vocês. Por isto, eu preciso expressar a minha alegria com cada um presente para esse estudo. E por duas razões. A primeira razão é louvável e nobre, muito nobre. Por quê? Nós temos a oportunidade de estudar o capítulo 1, no qual fazem parte Moisés, nosso Senhor Jesus Cristo e Allan Kardec. A segunda razão é essa oportunidade que nos é oferecida, porque temos, mais uma vez, a oportunidade de expandirmos os nossos aprendizados. Mas, antes de iniciarmos o nosso estudo, eu quero propor a seguinte reflexão. Como seria os dias de hoje, caso nós não tivéssemos sido recebido a alfabetização? E quais seriam as consequências de não sermos informados sobre algo ou alguma coisa em nossa vida? É com esse instrumento e base que nós faremos o nosso estudo e começaremos por Moisés. A época de Moisés, qual que era o conceito da palavra Deus? E como eram, naquela época, as práticas religiosas? A época de Moisés, como se sabe, ocorreram consequências em que a humanidade estava perdida. Mas, em todas as épocas, nosso Pai sempre enviou aqui à Terra os seus missionários, com a incumbência de nos orientar espiritualmente. Então, aqui eu juntei um tesouro, eu vou compartilhar com vocês como era essa época de Moisés. A palavra Deus tinha entre os antigos um sentido amplo. Não indicava como presentemente uma personificação do Senhor da natureza. E o culto a vários deuses tem início lá nos períodos primários da civilização. Época essa que é preciso destacar como sendo a preponderância das leis da força bruta, e a humanidade era uma aglomeração de seres que nasciam da brutalidade e da aspereza, sendo que conheciam apenas os instintos nas suas manifestações e a adoração aos seres invisíveis, que personificavam os seus deuses. Era feita de sacrifícios inadmissíveis. Portanto, naquela época, a humanidade estava às cegas em se tratando de orientações religiosas.
E como consequência desse momento em que a humanidade estava perdida, sem a orientação, nós vamos conhecer as leis mosaicas e o que elas representaram. Na lei mosaica, há duas partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modificava com o tempo. Vamos nos aprofundar e conhecer melhor esses mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. 1. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo o que há em cima no céu, e do que há embaixo na terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás nem lhes darás culto. 2. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 3. Lembra-te de santificar o dia de sábado. 4. Honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra, que o Senhor teu Deus te há de dar. O 5. Não matarás. O 6. Não cometerás adultério. O 7. Não furtarás. 8. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não desejarás a mulher do próximo. É o 9. E 10. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. Esta é a lei de todos os tempos e de todos os países. Por isso mesmo, um caráter divino. Todas as demais são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater abusos arraigados e preconceitos adquiridos durante a servidão do Egito. Para dar autoridade às leis, ele teve de lhes atribuir uma origem divina, como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus, mas só com a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, em que o senso moral e o sentimento de uma estranha justiça estavam ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que havia estabelecido em seus mandamentos, não farás mal ao teu próximo, não poderia contradizer-se ao fazer do extermínio um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Aqui nós
faremos algumas ponderações. De acordo com as leis divinas, por si só, não seriam suficientes para que a humanidade pudesse estar em paz, estar em harmonia nos dias de hoje? Haveria necessidade de se criar leis mosaicas? Porque o homem, desde aquele período, tem violentado as leis divinas? Como vocês estão percebendo, nós estamos iniciando então nossa investigação. E isso que nos faz bem, a gente poder compartilhar a informação, ir em busca da informação. A gente vai construindo todo esse trabalho, a nossa fé, qualquer que seja o estudo que viermos a fazer. O estudo, ele tem a transparência, ele nos permite cada vez mais estarmos esclarecidos e imbuídos de tomarmos aquelas decisões importantes em nossas vidas. Nós passamos, nesse momento, a investigar a vinda de Jesus, o que representou o nosso Mestre. Jesus não veio destruir a lei, o que quer dizer a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente, no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, se não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ao acrescentar: esta é toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, enquanto não se cumprir até o último jota. Dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria estabelecer essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens, ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são sem distinções, objetos da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento.
Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras, para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo. E sobre muitos pontos, limitou-se a lançar o germe de verdade que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Aqui eu faço uma observação. Aqui temos agora a oportunidade de examinarmos como o mundo era antes e depois da vinda de Jesus ao planeta Terra. E de acordo com as palavras de Emmanuel, esse benfeitor que sempre tem nos assistido, é imenso o amor que tem por cada um de nós, como se desdobra, como ele compartilha com nós conhecimento, informação. O que eu vou ler é um pequeno tesouro do livro A Caminho de Luz, psicografado por Chico. Sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imortalidade. Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra, mansa e generosa, reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos areópagos, dos fóruns e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Suas pregações na praça pública verificam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo,
renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria emanado todas as religiões da terra, se a impiedade dos homens não fizesse fazer valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Você viu que trecho encantador? É essa missão de Emmanuel. Ele está intermediando os planos espiritual com o nosso plano terrestre. E através dele nós temos um imenso tesouro em informações para que possa nos clarear os caminhos, aqueles caminhos que nosso mestre já tem nos indicado a seguir. Antes de avançarmos, eu também costumo fazer uma nova observação, para a gente compreendendo como está a evolução do nosso pensamento religioso. Antes de avançarmos então, é o momento de avaliarmos como está sendo construído esse entendimento sobre a importância que a religião representa na vida do ser humano. Contudo, será que somente a religião é suficiente para nos conduzir, para conduzir a humanidade àquele tão sonhado mundo prometido por Jesus? Mas Jesus havia explicado e havia tanto para dizer, mas Jesus não pôde dizer, porque, como ele mesmo havia dito, nós não o compreenderíamos naquele momento. Você se lembra as dúvidas dos próprios discípulos, que sempre questionava o mestre sobre as parábolas? E Nicodemos, que foi um eminente estudioso das escrituras sagradas entre os judeus, ele era o mais respeitado. Nem mesmo Nicodemos tinha noção do que seria aquele que não nascer de novo, não poderá ver o reino dos céus. E a transfiguração do Tabor? Como alguns discípulos que contemplavam junto com Jesus aquela transição, aquele momento, eles não tinham noção do que representou aquele momento, que ficou marcante na vida dos discípulos e também, dentre outras, que o questionavam sobre essas realidades. E antes de nós avançarmos, para o próximo exame, que é o Espiritismo, eu preciso compartilhar com vocês que no século XIX começaram a surgir pelos quadrantes do planeta Terra inúmeras manifestações
que eram consideradas assombrosas, alguns cientistas avaliavam como desconhecidas. E uma das principais manifestações ocorreu na sociedade parisiense. Esse fenômeno ficou mundialmente conhecido como mesas girantes. E isso atraía multidões para assistir, como se fosse espetáculo de circo. Mas, por trás dessas manifestações, havia muito mais a ser investigado e ser, ao mesmo tempo, esclarecido. A partir daquele momento, então, a humanidade entra na era dos espíritos. E Kardec assumiria essa grande missão de coletar essas informações fornecidas pelos espíritos benfeitores, para que pudesse, a partir daquele momento, iniciar uma nova fase da humanidade, que é a era, então, do Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo, não mais como sobrenatural, mas, pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidas, e por essa razão rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere, em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento, no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos espíritos, que são as vozes, de qualquer maneira, de uns seres coletivos, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes, para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma maneira que disse o Cristo: eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Também diz o Espiritismo: eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele nada ensina ao contrário ao ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica, em termos claros para todos, o que foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir, na época predita, o que Cristo anunciou, e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo, que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou a regeneração que se opera e que se prepara para o reino de Deus sobre a terra.
Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro capítulo. Formando uma base sólida desse nosso entendimento. Uma vez temos esclarecidos essa revelação, ou seja, o surgimento do Espiritismo, e como sendo o Consolador prometido pelo Cristo, percebemos e compreendemos agora que a doutrina espírita, ela tem como base a filosofia, a ciência e a religião. E que tal nos aprofundarmos um pouco mais, investigar o que essas forças representam, de acordo com a literatura espírita. Nesse momento, a nossa fonte de pesquisa passa a ser o livro Fonte de Paz, que é o capítulo 15. O Sublime Triângulo, psicografado por Chico, editado por Emmanuel. Entre aspas, a ciência, a filosofia e a religião constituem o triângulo sobre o qual a doutrina espírita assenta as próprias bases, preparando a humanidade do presente para a vitória suprema do amor e da sabedoria no grande futuro. Recorramos às 3 vigorosas sínteses da codificação kardeciana para comentar com mais segurança o tríplice aspecto de nossos princípios redentores. Como a ciência asseverou o grande missionário, a fé sólida é aquela que pode encarar a razão face a face. Como a religião disse bem alto, fora da caridade não há salvação. E com a filosofia afirmou peremptório: nascer, viver, morrer e renascer. De novo, progredindo sempre, tal é a lei. Buscando a verdade, colheremos o conhecimento superior. Conquistando o conhecimento superior, penetraremos novas faixas de evolução e absorvendo-lhes a claridade divina. Compreenderemos que somente pela caridade, que é o amor puro, é que viveremos em harmonia com a justiça imutável, erguendo-nos, enfim, a desejada ascensão. Abracemos a nossa fé, o trabalho paciente da pesquisa honesta e a construção do entendimento, para que a fraternidade cristã possa esculpir em nós mesmos a viva pregação do ideal que espalhamos, no serviço aos outros e que significa serviço a nós mesmos. Em suma, instruamo-nos e amemo-nos uns aos outros, descerrando o coração ao sol da boa vontade infatigável e incessante. E o Espírito da Verdade nos tomará na terra por instrumentos úteis e na edificação do reino de Deus. A ciência, segundo Emmanuel, multiplica as possibilidades dos sentidos, a filosofia aumenta os recursos do raciocínio, mas a religião é a força que dilata os potenciais do sentimento. E conforme Emmanuel ainda acrescenta, a religião é a fábrica invisível do caráter e do sentimento. A religião é a força que está edificando a humanidade. Se vocês se recordam lá no início, quando eu havia falado sobre a reflexão,
é um momento que eu quero compartilhar com vocês também esse complemento dessa reflexão. Se vocês perceberam quantas informações o gabinete da nossa inteligência, o gabinete da nossa memória foram absorvendo, quantas informações nessa noite nós pudemos captar e absorvê-las. Por isso que eu trouxe aquela ideia inicial. Imagine a época de Moisés, como nós éramos ignorantes. Como nós vivíamos praticamente ao sabor do instinto. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que mesmo antes da época de Moisés, quando nós já existíamos, como nós estávamos caminhando sem rumo. E para a gente compreender como esses missionários, eles têm vindo à Terra já há muitas e muitas épocas. Quantos missionários já passaram pela Terra? Se nós não tivéssemos recebido a alfabetização, hoje nós estaríamos na ignorância. Mal nos expressaríamos e muito menos saberíamos escrever o nosso próprio nome. Que de acordo com as leis civis hoje, qualquer ser humano é digno de ter um nome e de ter o teu registro de nascimento registrado no respectivo órgão. Portanto, eu quero que vocês saiam daqui conscientes da importância que o estudo representa na nossa jornada. A espiritualidade tem nos revelado, através desses benfeitores, inúmeros livros. E conforme eu tive hoje um dedo de prosa com alguns conhecidos lá de Ribeirão Preto, que foi se expressado por um espírito que a humanidade ela não está aproveitando todos os livros, não só do Chico, mas de todos os benfeitores que foram psicografados e colocados à disposição da humanidade. A humanidade carece de tomar conhecimento, pois esses tesouros, todas essas informações que eles nos têm trazido, elas precisam ser compartilhadas. A informação precisa ser propagada. Cada um de nós é responsável em fazê-lo, a começar pelos nossos lares. Nós temos que ter na nossa consciência que um livro aberto é um amigo que espera. Esquecido é um coração que perdoa, mas destruído é uma alma que chora, que perdoa. Assim também são os livros da literatura espírita. Nós precisamos assumir essa responsabilidade. Cada um de nós em poder não só ler, mas para aqueles que não têm condições ainda, que não estão no tempo, a gente precisa propagar os ensinamentos do Cristo. E uma vez que nós chegamos no auge do nosso estudo, eu quero que vocês me acompanhem aqui como forma de agradecimento. Maró. Mais um pouquinho só. Esse aqui é o prefácio do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou fazer a leitura e peço carinhosamente
que cada um de vós me acompanhai, por gentileza. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre a face da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira e que vossas vozes se unam em um hino sagrado de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito da verdade. Muito obrigado. Continuem estudando, meus irmãos. Continuem lembrando que cada leitura que for feita é um investimento que está sendo feito lá onde Cristo nos prometeu. E que cada oportunidade que você vai galgando na terra é uma oportunidade que você tem em compartilhar com aquele ente querido que se encontra ainda na estrada perdida, com o teu familiar ainda aqui na terra, para que também ele possa se conscientizar sobre as realidades espirituais. Obrigado a todos.